Direto da redação. A Petrobras teve um lucro de 23,7 bilhões no primeiro trimestre. Eu vou repetir o número. O lucro da Petrobras só no primeiro trimestre deste ano. 23,7 bilhões. E ontem o presidente da Petrobras ele foi demitido, o João Paulo Prates. Daqui a pouquinho a gente vai comentar. Mas antes de, ainda, nesse período, nesse interregno, foi anunciado esse lucro estúpido da Petrobras. Vamos aqui entender essa questão aí contábil, essa contabilidade, esse dado positivo aí nas contas da Petrobras, na reportagem de Priscila Terezo. A Petrobras obteve um lucro líquido de 23 bilhões e 700 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. Isso representa uma queda de 23% em relação aos 3 últimos meses do ano passado. Segundo a companhia, o resultado é consequência da desvalorização cambial do final de período e da menor venda de óleo e derivados, o que a estatal considera comum no início do ano. No resultado financeiro do período, foi registrado o fluxo de caixa operacional de 46 bilhões e meio de reais e o resultado ajustado antes de juros, impostos, depreciação e despesas de amortização de 60 bilhões de reais. Ainda de acordo com o balanço, o endividamento financeiro da Petrobras no trimestre teve uma redução de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, atingindo 27 bilhões e 700 milhões de dólares. A dívida bruta manteve-se em 61 bilhões e 800 milhões de dólares, incluindo os arrendamentos. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, ressaltou o compromisso de manter os investimentos previstos e geração de valor para os acionistas. No primeiro trimestre do ano, os investimentos totalizaram 3 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 15 bilhões de reais. Em igual período, a produção média de óleo, gás natural liquefeito e gás natural alcançou 2.776.000 barris de óleo equivalentes por dia, um aumento de 3,7% em comparação com o igual período de 2023. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. E nadando nessa margem de lucro aí de 23,7 bilhões, o presidente da Petrobras, João Paulo Prates, ele foi ontem comunicado que ele não permanecerá no comando da empresa. Ele foi demitido, ele foi exonerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos entender aqui que a Petrobras ela é uma empresa de economia mista. O governo é o sócio majoritário com 51% das ações. As demais ações elas pertencem aí a investidores. E o governo, por ser sócio majoritário desta empresa mista, de economia mista, ele tem direito à indicação do presidente, que é aprovado ou não pelo Conselho de Administração da Petrobras, não é? Assim que manda a regra. Mas o João Paulo Prates, ele foi comunicado ontem, ontem à tarde mesmo ele se despediu dos diretores da empresa e anunciou o nome da sua substituta. A indicada é Magda Chateaubriand. Ela é a nova presidente da Petrobras, foi anunciada. E ela foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, da ANP, no governo Dilma. E o João Paulo Prates, ele sai praticamente depois de enfrentar assim, uma intensa fritura no governo Lula. Assim, membros do governo Lula eram favoráveis à demissão do João Paulo Prates por entender que ele estava fazendo o jogo no mercado e a Petrobras assim, aumentando a margem de lucro, distribuindo dividendos, que ele se rendeu ao mercado e estava fazendo um jogo mais pró-mercado do que propriamente a política interna do governo, tendo em vista que a Petrobras é uma força motriz da economia, é a grande produtora de petróleo no país, é que dita preços praticamente do petróleo no mercado interno e o governo gosta de regular os preços porque entende que os aumentos contínuos no preço dos combustíveis eles têm impactos na inflação interna no país. E eu vou dar só um pouquinho aqui da nova presidente, dar um retrato dessa nova presidente da Petrobras. Porque a Magda Chateaubriand, ela é diretora de assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Rio, desde a gestão do ex-presidente André Siciliano,
E o siciliano é atual secretário de Assuntos Federativos do governo federal. E ela foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo entre 2012 e 2016. E antes dela entrar na ANP, ela foi funcionária de carreira da Petrobras. Ela trabalhou na empresa por 22 anos. Ela é engenheira, ela atua como consultora na área de energia e petróleo. E ela também é sócia da empresa Chateaubriand Engenharia e Energia desde janeiro de 2018. Mas quem comenta essa fritura, essa despedida, essa exoneração do presidente da Petrobras, o João Paulo Prats, é o economista Aurélio Valporto. A demissão do presidente da Petrobras é muito mais que uma briga de diferentes forças políticas dentro do governo. É o resultado da dualidade esquizofrênica da personalidade jurídica da empresa. Parte dela pertence ao governo brasileiro e outra parte a acionistas privados, a maior parcela deles estrangeiros. E os interesses do governo e dos acionistas privados são geralmente antagônicos. A Petrobras é a maior empresa de energia do Brasil, fornece mais energia que a Eletrobras, sob a forma de combustíveis. Então, é uma empresa essencial para a política econômica do país, não só em função do preço que vende seus produtos, especialmente combustíveis, mas também pelo direcionamento dos seus investimentos. Para os acionistas privados, a empresa deve investir o mínimo, vender seus produtos pelo maior preço possível, para ter também o maior lucro possível e distribuir todo esse lucro para eles, seus acionistas, os famosos dividendos. Isso é bom para esses acionistas, mas é ruim para a economia do país, uma vez que combustíveis caros causam inflação e impedem o crescimento do emprego e da renda. Por outro lado, um governo que almeje o crescimento da economia quer que os combustíveis sejam vendidos por preços mais baixos, baseando-se no custo de produção da empresa e não no preço praticado pelo mercado externo. Quer também que seus lucros sejam investidos no aumento da produção da empresa, alavancando a economia. O problema é que isso implica em menores lucros e uma distribuição de dividendos mais baixa. Portanto, não há como agradar todos os donos. Se fizer o que os acionistas privados querem, prejudica a economia do país. Se fizer o que o governo quer, prejudica os interesses dos acionistas privados. No governo passado, o presidente Bolsonaro dizia que a Petrobras era um problema, e de fato foi. Foi um dos maiores problemas do seu governo. Investiu pouco, praticou preços ditados pela OPEP+, e com isso teve lucros nababescos, totalmente distribuídos aos acionistas, mas causou inflação e desemprego na economia. Podemos dizer que o ex-presidente perdeu a batalha para os acionistas privados, que vêm do mercado financeiro. O agora ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, tentou se equilibrar numa tênue linha que tentou agradar aos dois lados. Acabou com a política de paridade de preços com o cartel OPEP+, embora não tenha se afastado tanto dos preços externos, mas ao mesmo tempo não aumentou investimentos no ritmo desejado pelo governo e distribuiu como dividendos aos acionistas uma parcela dos seus lucros que o atual presidente entende que deveria ser investida e assim fomentar a retomada do crescimento econômico. O fato é que o presidente Lula assumiu o governo determinado a não perder a briga da Petrobras para os interesses dos acionistas privados. E, na sua visão, Jean Paul Prats estava cuidando mais dos interesses desses acionistas do que os interesses da política econômica do governo. Jean Paul Prats é apenas mais um dos diversos presidentes demitidos de seu cargo nos últimos governos pela insanidade, a dualidade esquizofrênica que é a composição societária da Petrobras.